Acompanhe comigo a leitura agora de uma questão sobre o Excel 2010. Vamos a ela. Observe a figura extraída do Excel 2010 em sua configuração padrão. Nessa configuração, o caractere ponto e vírgula está configurado como separador de argumentos das funções. E aí vem ali uma planilha demonstrada. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, ao ser aplicada na célula C6, resulta no mesmo valor apresentado atualmente, que é aquele valor 2. Letra A, igual soma, abre parênteses, C2, 2 pontos, C5, fecha parênteses. Letra B, igual SE, abre parênteses, C2, igual, entre aspas, S, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0, fecha parênteses. Letra C, máximo, abre parênteses, C2, 2 pontos, C5, fecha parênteses. Letra D, mínimo, abre parênteses, C2, 2 pontos, C5, fecha parênteses. E a letra E, igual conte.se, abre parênteses, C2, 2 pontos, C5, ponto e vírgula, entre aspas, S, fecha parênteses. Bem, pessoal, nós temos aí que avaliar que resultado ele quer para uma dessas fórmulas. Só uma dessas fórmulas retorna o resultado 2, que está lá na célula C6, porque observa o que a questão pede. A prova que é qual dessas fórmulas e funções vão retornar o valor que está na célula C6, e o valor que está na célula C6 é 2. Então, o que nós temos que descobrir aqui, da letra A, B, C, D, E, é qual dessas funções consegue retornar o valor 2 que está descrito lá na célula C6. Vamos olhar alternativa por alternativa. A letra A indicava a função soma. A função soma o resultado dos seus argumentos ou o resultado da soma das células que pertencem a um intervalo. Quem indica intervalo dentro de uma função é o 2 pontos, porque o ponto e vírgula separa os argumentos, mas 2 pontos indica intervalo. Essa função soma, será que ela retorna o valor 2? Será que essa função soma da letra A consegue retornar o valor 2 que está lá na célula C6? Vamos tentar. Diz assim, igual soma C2, 2 pontos, C5. Vamos tentar resolver comigo. Quando a função soma indica 2 pontos, que era o caso, isso é intervalo. Então ele quer somar da célula C2 até a célula C5. Vamos descobrir. A célula C2 está aqui, ó. Célula C2. Ele quer somar até a célula C5 que está aqui. Se eu realizar o intervalo de C2, colocando um pontinho na parte superior esquerda, até C5, colocando um ponto na parte inferior direita, e agora de C5 até C2, essa função soma, ela está analisando esses valores. Na verdade, C2, 2 pontos, C5, está analisando exatamente esses valores, da célula C2 até a célula C5 e todas que estão entre elas. Que resultado eu tenho da soma de NSNS? Resultado 0. Por que 0? Porque aí não tem nenhum valor numérico. É letra N, letra S, letra N, letra S. Então a soma desses valores é 0, não é 2, porque não tem nenhum valor numérico aqui. Então a letra A não pode ser o resultado, porque a letra A não daria 2 como resultado, daria 0. Vamos ver a letra B. A letra B usa uma função chamada função C. A função C é uma função de análise lógica. É uma função que tem 3 argumentos e cada argumento da função C é separado por ponto e vírgula. Então primeiro vamos separar os 3 argumentos da função C para depois descobrir o que ela faz. Observa, igual SE, aí vem o abre parênteses e até o primeiro ponto e vírgula é o primeiro argumento dessa função C. Então, C2 igual, entre aspas, S é o primeiro argumento. No segundo argumento é o que vem aqui, ó, ponto e vírgula, até o outro ponto e vírgula, esse é o segundo argumento. E o terceiro argumento da função C é do ponto e vírgula até o fecha parênteses dela. Então, eu acabei de marcar para ti ali quais são os 3 argumentos da função C. E como é que ela funciona? Na função C, o primeiro argumento é sempre um teste lógico. Tu tem que analisar se é verdadeiro ou falso. Se tu disser que esse teste lógico é verdadeiro, a resposta vai estar no segundo argumento, porque o segundo argumento é o argumento se o teste lógico for considerado verdadeiro. E o terceiro argumento é o argumento que contém a resposta se o teste lógico for falso. Então na função C funciona assim, tu lê o teste lógico do primeiro argumento,
Se tu disser que ele é verdadeiro, a resposta é o que está no segundo argumento. Nesse caso seria 1. Se tu disser que o teste lógico é falso, então a resposta está no terceiro argumento, nesse caso seria 0. Vamos ler o teste lógico, que é o teste lógico na função C, está sempre no primeiro argumento. Diz lá, C2 é igual a S, e está entre aspas porque é texto, e se é texto tem que estar entre aspas. Então o que ele está perguntando é se C2 é igual a S. Vamos ver, C2 é igual a S? Dá uma olhadinha aqui, ó. Célula da coluna C com a linha 2 tem N. Então eu te pergunto de novo, C2 é igual a S, verdadeiro ou falso? Falso, porque não é igual a S. Se tu disse falso, tu vai responder 1 ou vai responder 0? Vai ter que responder 0, porque a parte falsa é a parte do terceiro argumento, e no terceiro argumento tem 0. Como tu disse que o teste lógico é falso, quando tu diz que o teste lógico é falso na função C, tu vai para o terceiro argumento e a resposta é o que está dentro do terceiro argumento, que nesse caso é 0. Então, essa função C não vai retornar o valor 2, que é o que ele pediu. Ele quer a resposta, tem que ter uma função que retorna 2. Essa respondeu 0. A função soma da letra A tinha dado 0 e a função C da letra B também dá 0. Então, até agora, nem a letra A e nem a letra B podem ser a resposta. Vamos para a letra C. A letra C apresenta uma função chamada máximo. A função máximo retorna o maior valor numérico apresentado. A função máximo é aquela que retorna o maior valor numérico apresentado. Então, qual o resultado dessa função máximo, C2, C5, se a função máximo tem que responder o maior valor numérico apresentado? Como sempre, 2 pontos indica intervalo. Então vamos ver qual é o intervalo de C2, pontinho aqui na parte superior esquerda, até C5, pontinho na parte inferior direita. C2 até C5, tá aqui. São essas células. Percebe? Qual é o maior valor numérico da célula de C2 até C5? Não tem. Observa aqui, ó. NS. Professor, mas daí o que acontece com a função máximo quando não tem um maior valor numérico para responder? Acompanha comigo no Excel na prática. Vamos colocar aqui na célula C2, N, depois S, NS, só para a gente fazer um testezinho. Acompanha. Igual máximo, que retorna o maior valor numérico, máximo, abre parênteses, vamos fazer lá, ó, C2, C5. Como não tem nenhum maior valor numérico, porque são todos valores textuais, ela retorna 0 como as outras. Mas por que foi 0? Porque na verdade não tinha nenhum valor numérico para comparar qual era o maior. Como não tem nenhum valor numérico e a função máximo tem que retornar o maior valor numérico, então para ela a resposta foi 0, já que não tinha nenhum valor numérico para avaliar. Então, percebe, a função da letra A, a resposta dessa função soma foi 0. A resposta dessa função C foi 0 também. A resposta dessa função máximo foi 0. Até agora, nenhuma das funções apresentou como resultado 2. Vamos para a letra D. A letra D agora diz uma função chamada mínimo, que é o inverso da função máximo. A função mínimo retorna o menor valor numérico. Máximo é o maior, mínimo é o menor. Qual será a resposta dessa função mínimo? C2, C5. Sempre lembrando o intervalo da célula C2 até C5. São essas células que eu acabei de demonstrar. Como não tem nenhum valor, obviamente tenho quase certeza que tu já sabe a resposta. Quer ver? Ó? Em vez de função máximo agora naquele meu exemplo, eu vou colocar a função mínimo, que retorna o menor valor numérico. Como a função mínimo também não tem nenhum valor numérico para ser representado, então, quando eu dei Enter, a resposta é 0 também. Olha só que coincidência. A letra A, B, C, D e E, A, B, C e D, agora na função mínimo, todas elas o resultado foi 0. Nenhuma delas o resultado foi 2. Então só pode ser a letra E de Equador. Não tem outra chance. Tem que ser a letra E. Porque até agora nenhuma das outras deu 2, essa tem que dar 2 como resultado. Vamos testar? O que faz a função conte.se? Essa função conta quantas células estão de acordo com um critério indicado. A função conte.se, então, vou repetir, conta quantas células estão de acordo com o critério indicado. Como é que funciona a função conte.se? Ela tem 2 argumentos.
Sempre lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula. No primeiro argumento da função conte C, existe um intervalo, nesse caso C2, dois pontos, C5. E no segundo argumento da função conte C, tem um critério para a contagem. Primeiro argumento, um intervalo, nesse caso C2, dois pontos, C5. E no segundo argumento tem S, que é o critério para a contagem. Isso quer dizer que a função conte C quer contar quantas células estão de acordo com o critério S. Quantas células no intervalo C2, dois pontos, C5 estão de acordo com o critério S? Vamos ver quantas, ó. Aqui tem uma célula e aqui tem duas células. Então existem duas células que eu contei dentro do intervalo C2, dois pontos, C5, que estão de acordo com o critério S. Por isso a resposta da conte C, de fato, é 2, porque eu encontrei duas células nesse intervalo que estão de acordo com o critério indicado, que era S. A letra E de Equador, essa sim, dá como resultado 2, que era o que a questão pedia, portanto, E de Equador, a resposta certa para essa questão. Ok, pessoal? Até a próxima, bons estudos!